Voltamos aqui no Além da Notícia e o tema do nosso programa de hoje é responsabilidade eleitoral. Estou recebendo o ex-prefeito do Recife, que é o relator da PEC que trata da responsabilidade eleitoral. Deputado João Paulo Lima, eu digo uma coisa, hoje já existe a obrigação de se registrar, por exemplo, as promessas de campanha em cartório, não é? Melhor, na Justiça Eleitoral. Colocar isso na Constituição, aprovando, por exemplo, esse projeto de lei de emenda constitucional, o senhor acha que garantirá, dará mais segurança para o eleitor e até para o eleito? Acredito que sim. Vamos ver. Você apresenta o seu programa de governo na Justiça Eleitoral, mas ali ele é sepultado, porque a maioria das pessoas não lembram. Ninguém vai consultar depois. Ninguém vai consultar depois. E por que existe, então, essa obrigatoriedade de se apresentar na Justiça? Eu acredito que a obrigatoriedade é muito importante para você ter o registro daquilo que o candidato se comprometeu. Uhum. Agora, quando você tem a obrigatoriedade também de uma prestação de contas sistemáticas daquilo que o candidato, depois eleito, se comprometeu, você vai ter um instrumento fundamental de 4 em 4 meses para saber do que foi comprometido. Isso que o senhor está me trazendo é extremamente novo e eu acho que é importantíssimo para o povo saber. Quer dizer que de 4 em 4 meses o gestor terá que prestar contas de se está cumprindo ou não aquela promessa de campanha. Vamos supor, ele se compromete em criar 200 postos de saúde ao longo do governo. Ao longo do governo. Então, em tese, ele teria que apresentar de 4 em 4 meses o quanto ele cumpriu daquela meta para entregar os 200 postos de saúde, por exemplo. Isso o preocuparia a não deixar para começar talvez no último ano? No último ano. Então, com 4 meses, vamos supor, ele não apresentou nada. Com mais 4 meses, nada. Com mais 4 meses, nada. E alguém pode já estar ali o tempo inteiro no ouvido dele. A imprensa vai estar no ouvido dele. O legislativo, os vereadores. A oposição já vai estar cobrando. Vai estar cobrando. Olha, o prefeito prometeu até agora nada. Aí leva um carro de som para a comunidade, entendeu? Onde é esse posto? O senhor conhece mesmo esse ambiente, como é que funciona, Conheço porque eu fui presidente de associação de moradores e fui prefeito. Então eu conheço os dois lados. Os dois lados. Conheço bem. Muito bem. Eu queria saber uma outra coisa. O senhor acha que essa obrigação vai também moralizar as ações de um eleito? É até para ele um auxílio também? Você falou, Ronaldo, uma coisa extremamente importante. Eu dizia sempre, quando eu fui prefeito, que eu adorava quando tinha um carro de som de uma comunidade protestando lá embaixo da prefeitura. Um prédio da prefeitura, um prédio de 19 andares. Prefeitura do Recife, fora os prédios que tem alugados em toda a cidade. Mas o que é que eu dizia? Eu dizia que você, normalmente, para compor um governo, você tem um representante dos partidos que fazem parte do governo. PDT, PCdoB, PSB e tal, você faz uma participação daqueles partidos. E muitas vezes é muito difícil do próprio governante cobrar do secretário, porque muitas vezes uma cobrança ou a mudança do secretário tem a pressão do partido que pode inviabilizar na gestão. Uhum. Então, na medida em que você tem a comunidade cobrando, você vai ter condição, mais na condição de prefeito, de chamar o secretário e dizer, meu amigo, você não está fazendo nada. E com um plano de metas, o prefeito vai ter que estar obrigado... Você não está fazendo nada e ainda está acabando comigo. Está acabando comigo aqui, meu amigo. Então eu tenho que tirar você para substituir logo. Não espera o final do governo, não. Porque tem governantes que é isso. Ele fica tão dependente dos partidos da coligação que às vezes o cara é um desastre na gestão e ele não pode exonerar o cara, não pode tirar o cara do lugar por causa do partido. E com essa prestação de contas... Ele vai chegar para o partido e vai dizer, aqui, meu amigo, aqui, ó, tá com recurso lá, tá com tudo, o cara não fez nada, então vamos tirar. E troca, aí dá uma justificativa. Porque é importante também lembrar que quando você faz a prestação de contas, você tem que dizer se fez, mas também se não fez, o porquê não fez.
Por exemplo, eu posso dizer que vou fazer a construção de 200 postos de saúde. Mas aí, por exemplo, teve um problema que os terrenos, teve problema de licitação, teve problema que a área contrariava as normas do meio ambiente, ou teve um corte de recursos de uma transferência do governo estadual, do governo federal. Aí você tem como se justificar. Justificações legítimas. As legítimas justificações. Agora, a incompetência, não é? A omissão, essa aí tem que ser punida. No caso de punida pelo julgamento da sociedade. Pelo afastamento do secretário e através do voto no eleitor, na reeleição do governante ou de quem ele estiver indicando, caso ele esteja saindo. Ao conhecer esta PEC aqui, provavelmente o eleitor, a sociedade como um todo, as instituições como um todo da sociedade, sejam elas não governamentais ou o que for, se aproximarão muito mais do poder executivo e daquele gestor, certamente. Vai ter um instrumento muito grande de cobrança, não é? Se aproximarão... Já pensou, aí você tem janeiro, fevereiro, março, abril, né? Ele já apresenta. Aí maio, junho, julho, agosto. Aí quando chegar com 4 meses depois, aí a imprensa já vai estar toda lá querendo saber o que é que foi feito, o que não foi feito, a cobrança e tal, porque ele é obrigado a dar uma ampla divulgação tanto ao plano como à prestação de contas. Uma ampla divulgação. Isso significa hoje também estar nas mídias sociais. Nós temos hoje cerca de 5.600 municípios, mais ou menos, no Brasil, não é? Hoje, quem fiscaliza as ações de um gestor, de um governante? Existem órgãos que fiscalizam? Existe. Nós temos, no caso, o papel das câmaras municipais, nós temos os tribunais de contas. Não, eu digo que fiscaliza que fazem cobranças, não só de observar se o legislativo está fazendo algo errado, se o executivo está fazendo algo errado, mas que fazem cobranças também. Olha, só preciso fazer isso, só preciso fazer aquilo. Tem alguém hoje que está assim, que faz esse trabalho? Não. Normalmente quem tem essa atribuição e muito é feito pelas câmaras de vereadores. Mas normalmente o que é que há? Como às vezes há uma negociação por cargos, de participação no governo, etc. E aí as câmaras municipais e legislativas fazem parte se acomodam e que fazem parte da base do governo. O papel que teriam que cumprir. E há, às vezes também em que a oposição cria, inventa, que é para poder desgastar o governo. Então é uma eterna disputa que eu acho que é importante, é salutar para a consolidação da democracia no Brasil. Esse controle social, as críticas, né? Por exemplo, eu em Recife, eu consegui da União, da Aeronáutica, com o ex-presidente Lula, um terreno de 3,3 hectares. Foi uma luta muito grande, porque os grileiros lá que queriam ficar com essa terra da União tinham ameaçado até de morte o brigadeiro da Aeronáutica, para você ter ideia. O terreno valia mais de 94 milhões de reais à época. E como eu consegui o terreno para a tive resolvi prestar uma homenagem ao ex-presidente Lula, que cedeu aquele terreno para a cidade. E eu estive com Oscar Niemeyer e encomendei um parque a ele. E esse parque eu botei o nome de Dona Lindu, que hoje é o maior sucesso, é a área mais visitada na cidade do Recife. E para você ter ideia, a oposição lá questionou até a notória especialidade de Oscar Niemeyer. Você tem ideia. E hoje o parque é o maior sucesso. Eu estou dizendo isso porque eu acho que foi importante. É lógico que foi um exagero questionar a notória especialidade de Oscar Niemeyer, como um dos maiores arquitetos do mundo, e talvez o maior de todos os tempos do Brasil. Agora, o que foi bom nesse questionamento lá? É que lá, na obra de Oscar Niemeyer, não tinha nenhum verde. E esse questionamento eu negociei com a oposição e hoje a obra de Oscar Niemeyer em Recife tem 61% de área verde na obra. Então, esse embate eu acho que é salutar e é importante para a democracia.
Muito bem. Nós estamos falando sobre essa PEC da responsabilidade eleitoral. O que tinha de tão amedrontador no artigo da punição? Na verdade, era a possibilidade de cassação e a não dar a condição de não disputar a reeleição. Né? Isso seria feito ao final do mandato ou ainda no final, durante? Não, normalmente no final do mandato. Seria mais justo? Mais no final do mandato. Agora, viraria também uma briga jurídica enorme? Iria virar uma verdadeira guerra nas câmaras municipais. E até mesmo dentro do mundo jurídico, porque como se fazer um processo como este? Não, ia ser muito complicado. E acho que a fase não é essa. Apesar de entender que quem assumiu um compromisso, em tese, né, assumiu um compromisso de, vamos supor, fazer 50 postos de saúde, recuperar todas as praças da cidade, ter um programa de esporte participativo, ter um programa de desenvolvimento urbano, fazer um ordenamento na cidade, etc. Todos esses compromissos. E depois não cumpre absolutamente nada. Então, na verdade, sem uma justificativa, porque você pode dizer, olha, nós tivemos uma grande crise econômica, o governo ficou inviabilizado. Só podemos fazer... Nós tivemos uma catástrofe, uma tragédia. Aí você tem como justificar, né? Tem como justificar. Mas, sem você ter instrumento de justificar, na verdade, eu acho que a não realização dos compromissos, a meu ver, já é um grande instrumento para derrotar qualquer governante. Qualquer governante. Deputado, a gente, na abertura do programa, eu falei dos programas políticos que são feitos, que são programas altamente promocionais. Todo partido faz isso, altamente promocionais. E, logo a seguir, ainda mais agora em período eleitoral, vêm as promessas. A PEC orienta o candidato ou os candidatos também quanto às promessas que farão, aquilo que isto é, diz, olha, prometam aquilo que é possível, aquilo que de fato é. Não, ele pode prometer o céu na terra. Ele pode prometer a PEC o céu na terra. não impede de fazer isso? Não impede, desde que ele faça. Porque não é só... É por isso que a PEC impõe uma responsabilidade no que você vai se comprometer. Porque antes, o que é que acontecia? Havia um compromisso com aquilo que ele sabia que não podia fazer, mas para ganhar o voto do eleitor, para iludir o eleitor, ele apresentava um programa que era um verdadeiro céu na terra, que ia resolver problema de limpeza da cidade, problema das escolas, com merenda, com material escolar, com concursos públicos para professores, com a ampliação da rede de saúde, com a implantação de um SAMU eficiente, com resolver os problemas de congestionamentos da cidade, fazer um trabalho de educação ambiental. Então, se comprometia com tudo isso. Quando chegava na hora de cumprir, nada. Capacitação do servidor público, não é? Que é uma coisa que também não é pensado nas gestões, como você capacitar o eleitor, o servidor, para que ele possa prestar um bom serviço à população. Não se vê isso como um investimento, né? Não se vê como um investimento. E, na verdade, você sabe que tem uma parcela dos serviços públicos que a população ou o servidor acha que é um favor que ele está fazendo à população, não é? Então, a questão do cumprimento das responsabilidades, a gente viu aí diversas áreas, principalmente da área da saúde, de profissionais que vão lá, tem que dar 4 horas, dá 1 hora, ou então manda assinar o ponto e nem vai lá nem prestar o serviço àquela população, principalmente a população mais carente. Então, se compromete com tudo isso e quando chega na hora de cumprir, cadê? Muitos prefeitos que não moram nem na cidade, não vão nem na cidade. Então, essa PEC, na verdade, nós temos que considerar um grande avanço. Um grande avanço. Agora, me diga uma coisa, o senhor já deu um exemplo aqui, o senhor gostava quando os carros de sons ficavam lá embaixo, lá o senhor na prefeitura ouvindo as cobranças. Existem outros tipos de cobranças que
eu digo assim, nesse contato mais pessoal ou por parte de algumas instituições diretamente, cobranças que funcionam também para fazer o executivo, de fato, trabalhar e fazer aquilo que está se pretendendo, que a sociedade precisa? Eu acho que o melhor disso aí é você estar andando na cidade, principalmente nas comunidades de periferia. Você está falando daquele governante que quer ser cobrado, quer ser cobrado. Não, eu digo assim, as formas de cobrança que a sociedade tem, que se tornam muito eficazes, e quando ela não encontrar o governante na rua? Aí as associações dos moradores, não é? As associações de moradores funcionam e cobram muito, organizam protestos, fecham ruas. Isso é uma coisa muito positiva, porque na verdade chama a atenção da sociedade. Então, aquilo que chama a atenção obriga o governante puxa, eu tenho que resolver isso. A dar um foco, porque por outro lado também é importante você compreender, Ronaldo, que vou falar de Recife, que eu fui prefeito. Recife, quando eu assumi a cidade, Recife tinha 1,5 milhão de habitantes. Agora, 1.050.000 vivendo na pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Mudou muito com o governo Lula e Dilma. Pra você ter ideia, eu mobilizei a maior equipe para fazer o cadastramento de pessoas para o Bolsa Família. E deixei Recife com 119 mil famílias no Bolsa Família. Então, uma cidade pobre, ela não tem como atender a toda a demanda da cidade. Não tem. Então, o governo, muitas vezes, ele tem que fazer ter prioridades no que ele vai fazer. Então, ele não pode se comprometer com aquilo que ele não tem condição de cumprir. É melhor ele se comprometer com o que ele tem condição de fazer e fazer, do que ele se comprometer com uma coisa que ele não pode fazer, nem tem condição de fazer. Muito bem. Nós estamos falando sobre a PEC da responsabilidade eleitoral e neste ano é importante a gente conhecer o conteúdo dela, vai nos orientar muito e nos conscientizar na hora de nós escolhermos nossos candidatos. Vamos para o intervalo, já voltaremos aqui no último bloco do Além da Notícia.